digamos assim, então dá tanto incentivo, né, para a evangelização, porque exatamente está falando evangelizadores com espírito, isto é, não é evangelizador funcionário, não é evangelizador por contrato, né, mas é evangelizador com espírito. Aí, no dia 2 de outubro, hoje então estamos encerrando nossas reflexões, né? Já vimos no 3 ou 4, a alegria que se renova e se comunica, parágrafos 2 a 8. A doce e reconfortante alegria de evangelizar. Uma eterna novidade, que parece que é isso aqui que a gente não entende muito bem, né? Porque parece que já é uma tradição da igreja muito antiga, muito do tempo de Jesus, e é verdade, só que essa novidade se repete a cada momento, porque o reino de Deus é a cada momento que se realiza. A nova evangelização para a transmissão da fé, do parágrafo 14 a 18. Já vimos no capítulo 1, né, a transformação missionária da igreja, uma igreja de saída, pastoral de conversão, a partir do coração do Evangelho. O coração do Evangelho é o próprio Jesus, como nós vimos um pouco aí na nossa celebração, uma mãe de coração aberto, que é a própria igreja, né, e a missão que se encarna nas limitações humanas. No capítulo 2, essa crise do compromisso comunitário, como dia 5 do 6, o Papa apresenta alguns desafios do mundo atual e tentações dos agentes pastorais. Ele desce assim alguns detalhes, né, que são muito importantes para todos nós que queremos ser evangelizadores. Depois, uma coisa que a gente tem que realmente se convencer: todo o povo de Deus anuncia o Evangelho, né? Portanto, todo o povo de Deus é discípulo missionário. Aí o Papa desce alguns detalhes sobre. Eu não esperava que ele fosse, num documento como esse, tratar da homilia, porque isso é uma coisa, digamos, própria dos padres, né, e tal, né? E, enfim, ele achou conveniente, foi muito bom que fizesse, né, um detalhe sobre a homilia. Vamos ver se os padres aprendem a fazer homilia, né? Porque até agora não estou vendo muito começar por mim, né? Imagina. A preparação da pregação, disse que 90% da comunicação depende da preparação e 10% do enunciado, né, da prática, e parece que não é bem isso que nós estamos vendo, não, né? O mesmo sermão, agora sermão que foi feito há 10 anos atrás de Pentecostes, é feito também no ano que vem, se Deus quiser, a mesma coisa, né? Porque realmente o que a gente vê, infelizmente, é um pouco por aí, né? Uma evangelização para o aprofundamento do querigma. O querigma é o anúncio de Jesus, né, do reino de Deus em Jesus. Então, essa evangelização aprofunda, conforme a época, o querigma, o anúncio do reino de Deus. Será que esbarrou no 1? Sem querer, monsenhor. No capítulo 4, no 4 do 9, as repercussões comunitárias e sociais, né, do querigma, a inclusão social dos pobres, o bem comum e a paz social, o diálogo social como contribuição para a paz. E aqui entra também, se a gente quiser, no dia de hoje, a questão das eleições, né, porque a gente vai escolher pessoas que realmente tenham condições, a nosso ver, de gerir, né, os bens para o benefício da comunidade do povo. O que é que nós vamos ver hoje? Eu vou ser um pouco sintético também, porque é longo, e aconselharia, se fosse possível, que vocês sentassem depois, se tem o documento, e lessem devagar. Primeiro ler num tiro só, na medida do possível, depois ler parágrafo por parágrafo. Eu fiz isso, né, venho fazendo, e realmente vale a pena esse último capítulo. Eu insisto, acho que deveria ser o primeiro que a gente devesse ler, né? Evangelizadores com espírito, quer dizer, evangelizadores que se abrem sem medo à ação do Espírito Santo. Isso é fundamental, né? Eu não sei se nós cremos efetivamente na ação do Espírito Santo.
É tal a febre do planejamento, é tal a febre da comunicação, que a gente esquece que está repleto, ou deveria estar repleto, da presença do Espírito de Deus, né? Que é fundamental para a nossa ação. Então o Papa propõe algumas reflexões. É muito diferente de um conjunto de tarefas devidas como uma obrigação pesada, né? Quer dizer, o que eu dizia no início, não é funcionário, não é obrigação para receber salário, não é nada disso, né? Um gesto de amor, um gesto de presença do Espírito, de comunicação do Espírito, né? Aí ele vai colocar, então, as motivações para um renovado impulso missionário. Essas motivações, que são, se não me engano aqui, são 5, né, motivações para o impulso missionário. E termina com Maria, a mãe da evangelização. Motivações para um renovado impulso missionário. Deixa eu ver aqui a primeira. Evangelizadores com espírito, quer dizer, evangelizadores que rezam e trabalham. Aquele óleo de amor a motivação dos monges beneditinos. Isso que surgiu, né, com o monaquismo, e São Bento colocou na sua regra, olha, reza e trabalha. Então, os evangelizadores são aqueles que rezam e trabalham. Sem momentos prolongados de oração, de encontro orante com a palavra, do diálogo sincero com o Senhor, as tarefas facilmente se esvaziam de significado, quebrantamos-nos com o cansaço e as dificuldades, e o ardor se apaga. É o que eu peço todos os dias a Deus, que não apague o ardor. Porque se apagar o ardor e o entusiasmo, eu fico em casa de braços cruzados esperando o tempo passar. E se a gente realmente não se anima no entusiasmo, com o Espírito de Deus, eu digo, está perdendo o seu tempo e você está vivendo inutilmente como evangelizador, é claro, né? Você pode estar cumprindo um monte de tarefas, se realizando, agora como evangelizador precisa ter aquele entusiasmo inicial, né? Por isso que a gente fica encantado com o Joaquim que vai ler ali, por isso que eu falei em fidelidade, né? Quer dizer, no sentido de que Deus lhe concede o entusiasmo, a fidelidade, né? Se não for a fidelidade, então, né, há o risco de que alguns momentos de oração se tornem uma desculpa para evitar que se dedique a vida à missão, porque a privatização do estilo de vida pode levar os cristãos a refugiarem-se em alguma falsa espiritualidade, né? Mas como é que se diz? Eu rezo com a vida. Acontece que muitas vezes você nem reza nem tem vida, né? Você apenas está vivendo, mas não está rezando, ou está rezando, mas não está vivendo, né? Então não é só questão de ficar detido na oração, mas é a oração que vai te ajudar, vai te entusiasmar para a ação evangelizadora, né? A primeira motivação é o encontro, a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus. É a experiência de sermos salvos por Ele, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida. Que amor seria? Vocês têm prática disso, né, quando no seu namoro, na sua, né, enfim, no seu casamento, né, realmente viver com a pessoa amada. Por isso é urgente recuperar o espírito contemplativo que nos permita redescobrir a cada dia que somos depositários de um bem que humaniza e ajuda a levar uma vida nova, né? Às vezes perdemos o entusiasmo pela missão porque esquecemos que o Evangelho dá resposta às necessidades mais profundas das pessoas, né? E a gente às vezes pensa que o Evangelho é outra coisa, que está no outro setor, outro departamento, quando efetivamente aquilo que é no íntimo do nosso coração, da nossa vida, tem sua resposta no Evangelho. Basta, eu vou usar um verbo que eu sempre uso,
frequentar a palavra de Deus. Frequentar quer dizer estar sempre atento, ler, meditar, refletir na palavra de Deus, né? O verdadeiro missionário nunca deixa de ser discípulo, porque por causa da experiência pessoal constantemente renovada de saborear a amizade de Jesus e a sua mensagem. Não se pode perseverar em uma evangelização cheia de ardor se não se está convencido por experiência própria de que não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não conhecê-lo, não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando, não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar sua palavra, não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo e descansar nele ou não poder fazer isso. Não é a mesma coisa procurar construir um mundo com o seu evangelho ou, em vez de fazer isso, unicamente com a própria razão. Portanto, ser discípulo missionário, essa figura está muito boa, né? Muito, a par das outras também, viu, Fernando? Unidos a Jesus, procuramos aí no 267, procuramos o que ele procura, amamos o que ele ama. O amor definitivo, mais profundo, maior, no sentido da nossa vida, é a glória do Pai que Jesus procurou durante toda a sua existência. Não poderia o Zezinho ter melhor inspiração do que essa canção. Aquilo que Jesus fez. Jesus. Mas não tem importância, não tem importância. A missão é uma paixão por Jesus e simultaneamente uma paixão pelo seu povo. Essa é a segunda motivação, a paixão pelo povo de Deus, né? A paixão de nos sentirmos povo. A palavra de Deus convida-nos também a reconhecer que somos povo. O apóstolo Pedro diz: vós que outrora não eres um povo, agora sois o povo de Deus. Para ser evangelizador com espírito, é preciso também desenvolver o prazer espiritual de estar próximo da vida das pessoas, até chegar a descobrir que isso se torna fonte de uma alegria superior. Então, não é fácil viver, né, com o povo e como povo. Com o povo até a gente vive porque anda na rua, né? Como povo, sentir as dores, viver as alegrias, tudo isso é um desafio para todos nós, né? O próprio Jesus é o modelo dessa opção evangelizadora. Essa figura aí é bonita, né? Mas essa outra aqui, olha lá, né? Jesus no meio do povo, né? Às vezes sentimos a tentação de ser cristãos, mantendo prudente distância das chagas de Jesus. Jesus, no entanto, quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros. Que frase maravilhosa é essa, né? E a gente normalmente tem a tentação de estar um pouquinho afastado. Já basta aquilo que eu sofro, já basta as minhas provações, por que eu vou agora me complicar com o outro também? Deixa que ele se vire, cada um na sua, né? E os sofrimentos que eu tenho também, pera lá, né? Quer dizer, a comunhão com o sofrimento é fundamental se a gente realmente quer ser verdadeiramente. Está bonita essa foto você encontra, não, você que veio? Não, eu coloco na internet, Chagas de Jesus, por exemplo, e a gente vai... Mas está muito bonita essa chaga. Eu estou me lembrando da chaga da mão do Padre Pio, que eu participei de missa com ele, né, em 1960, e quando, depois, como o bispo, eu estava acompanhando o bispo, nós fomos à sacristia para falar com ele, e para os bispos ele abria as chagas, né, tirava a fita, as faixas, a dentadura que envolvia. Ele até põe um perfume para disfarçar um pouquinho, porque tinha o cheiro do sangue e tal. E eu tenho uma memória olfativa até hoje, quando eu falo disso, eu sinto aquele perfume lá, né, aquela coisa que ele botava. Muito bem. Somos convidados a dar razão da nossa esperança, mas não como inimigos que apontam o dedo e condenam, meu Deus, né? É verdade que na nossa relação
tanto quanto diz na carta aos Romanos, tanto quanto for possível e de vós dependa, vivei em paz com todos os homens, e somos incentivados também a vencer o mal com o bem, sem nos cansarmos de fazer o bem. O amor às pessoas é uma força espiritual que favorece o encontro em plenitude com Deus, número 272. Né? É preciso nos considerar como que marcados a fogo por essa missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Talvez abençoar, estou me lembrando da minha irmã. Minha irmã está com 73 anos, cada vez que eu ligo para ela, ela termina, Deus te abençoe. Eu falei, eu que tenho que dizer para você, Deus te abençoe. Você falar para mim isso. Depende do abençoado. Nisso se revela enfermeiro autêntico, professor autêntico, político autêntico, aqueles que decidiram no mais íntimo do seu ser estar com os outros e ser para os outros. Cada um é imensamente sagrado e merece nosso afeto e dedicação. Sorria um para o outro, sorria para a sua esposa, sorria para o seu marido, sorria para os seus filhos, sorria um para o outro, não importa quem seja. Isso ajudará a crescer no amor maior de um pelo outro, dizia já a Madre Teresa. Né? Na cruz, Jesus Cristo deu seu sangue precioso por essa pessoa. Independente da aparência, cada um é imensamente sagrado e merece o nosso afeto e a nossa dedicação. Vem terceira motivação para o espírito da evangelização. O homem não pode viver sem esperança. Sua vida condenada em insignificância tornar-se-ia insuportável. E a gente vai depois, se for assim, você vai procurando derivações, você vai procurando outras motivações para poder viver, né? E tem várias frases aqui, né, que a gente podia. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança e não nos faltará a sua ajuda para cumprir a missão que nos confia. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12. Haverá muitas coisas más, mas o bem sempre tende a reaparecer e espalhar-se, apesar do desânimo que acomete a gente nos tempos de hoje, né? Tal a violência, tal as coisas que andam por aí, que a gente fica até, quem vê a internet, então depois de uma sessão de internet é melhor fechar os olhos, porque está difícil, cada coisa que a gente vê que parece impossível que aconteça. Né? Um pai matando duas crianças, por exemplo, é possível, não dá para a gente acreditar, é por ciúme, é por não sei o que, tenha dó, né? Sabe o que acontece, moça? Eu acredito que as pessoas, elas pegam tantas coisas, mas a impressão de que não acontece nada de bom no mundo, porque você só vê notícias ruins. E tem muita coisa boa acontecendo, só que parece que as pessoas são movidas às coisas ruins, né? E ao invés de você divulgar as coisas boas, eu acho que hoje, inclusive, no folheto, está falando atrás uma mensagem do Padre Francisco, exatamente a respeito disso. A mensagem boa, a mensagem do Evangelho deve ser levada a cabo. Agora, há um outro problema também, que é um pouco de doença, né? Um pouco de, sabe Deus que cabeça tem aquela pessoa, né? Transtornada, não está no seu juízo perfeito, enfim, tudo isso. E outra coisa, como diz o próprio Papa, a globalização da indiferença. Tanto faz matar um, matar três ou matar cinco, não importa. Se é parente, se não é parente, se é filho, não importa, né? Quer dizer, está indiferente à vida. Esse é o grande problema também, né? Assim, muitas vezes, o Evangelho, muitas vezes é da autoria do Fernando. Assim, como foi você? Muitas vezes o Evangelho, que é a mensagem mais bela que há nesse mundo, fica sepultado sob muitas desculpas, né? Como a gente acha desculpa, como por exemplo agora também, né? A fé significa também acreditar nele, a gente já falou bastante hoje, né? Acreditar que nos ama verdadeiramente, que está vivo, que é capaz de intervir misteriosamente e não nos abandona
que tira o bem do mal com seu poder e sua criatividade infinita. Bonita frase, né, do Papa, essa, o 278, né? Essa certeza é que se chama sentido de mistério e consiste em saber com certeza que a pessoa que se entrega a Deus por amor seguramente será fecunda. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Salmo 147, né? Existe uma tradução com a qual eu de vez em quando leio lá na igreja, eu não estou de acordo, quando fala, vai repetir o Evangelho, diz o coração esmagado. Que coração esmagado? É uma tradução dessa Bíblia que está por aí também. Não estou de acordo com o coração. Coração esmagado não tem nada a ver, né? O coração partido até que a gente aceita, né? Porque o sofrimento, coisa. Agora, esmagado, quer dizer, não tem mais vida aí. Eu não aceito muito, vamos fazer. Para manter vivo o espírito missionário, é necessário uma decidida confiança no Espírito Santo, porque ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus, né, Fernando? Você achou essa frase aí, né? Muito bem. Nós vamos agora para a quarta motivação, para o impulso missionário. Descobrimos assim interceder vamos na taça da verdadeira contemplação, porque a contemplação que deixa de fora os outros é uma farsa. A quarta motivação é a força missionária da intercessão. Aí, se não me engano, é as bodas de Caná, não é? É, sim. Quer dizer, Nossa Senhora intercedendo junto a Jesus, né? Ele não tem mais ninguém que tem com isso. No fim, movido pela ação da mãe, né? Faço tudo o que ele disser, aí ele, tá bom, né? Então Jesus faz o milagre, né? Da multiplicação, da transformação do filho, né? Desse modo, quando o evangelizador sai da oração, o seu coração tornou-se mais generoso, libertou-se da consciência isolada, está ansioso por fazer o bem e partilhar a vida com os outros, né? Há um momento aqui que o Papa se referia da purificação da fé. Eu não li aqui, mas é bom a gente ver depois qual é o parágrafo que ele diz. É de uma fé purificada, como eu falei hoje um pouco aqui, né? Tirar todas as aderências, e hoje não é fácil, porque as pessoas vivem, quem sabe, mais de aderência do que provavelmente do núcleo da fé. Com pouco culpa da gente também, que foi incentivando essas coisas. Por isso que eu digo, quando eu chego lá, eu rasgo tudo aquela bobajada que eu não vejo realmente sentido. Não vejo. As pessoas confundem superstição com fé, com piedade popular. E o Papa é muito claro quando ele fala da piedade popular, aqui mesmo ele fala da piedade popular, não confundir superstição com piedade popular. Porque senão nós vamos derivando a tal ponto que no fim a fé se esvai, a fé não é que ela sobe, mas ela enfraquece, né? E finalmente, né, a intercessão como fermento no seio da Santíssima Trindade, né? Um pouco de fermento leveza toda a massa. Estou lembrando que eu preciso fazer um bolo de milho hoje, amanhã. Olha, se fosse de Anguinha, eu ia lá, ficar lá sentado na sua também só sob encomenda. Não é encomendado. Maria, a mãe da evangelização, juntamente com o Espírito Santo, sempre está Maria no meio do povo. Interessante que o Papa dedica vários parágrafos a essa colocação dele, né? Cristo habitou durante 9 meses no tabernáculo da fé da igreja. Qual é o tabernáculo da fé da igreja? O seio de Maria, né? Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Deus. Que coisa mais linda, que coisa bonita, né? Com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. Parágrafo 286. 286, né? Que beleza essa frase do Papa. Ela, Maria, é mulher de fé, que vive e caminha na fé. Parágrafo 287.
mariana, na atividade evangelizadora da igreja, porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do afeto. Vamos encerrar então rezando juntos a oração a Maria. E Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós que permanecestes firme diante da cruz, com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora o novo ardor de ressuscitados, para levar a todos o evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos, para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche, nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Agradeço esse tempo de atenção de vocês. Peço perdão pela minha deficiência, né? Claro, Imagina. mas que a gente leve como fruto para a nossa vida, né? Seja lá pequenininho o ambiente, não importa, importa que a gente está realmente tentando evangelizar esse mundo tão complicado de hoje, né? Eu dizia da família, amanhã começa o estudo, né? Que complicação, né? Que coisa mais complicada hoje, vão discutir e é uma coisa assim difícil. Então, gente, bom domingo, boa votação para quem não votou. Obrigado. Obrigado, hein? Senhor, a sua fidelidade há tantos anos, olha só que ele falou de 56, 58 anos servindo, e aí, ó, está aqui renovando, se renovando e passando para nós tudo que ele tem de bom. Aí. Muito obrigada.